A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, estamos no nosso itinerário quaresmal com o livro Na Presença do Deus Vivo. Hoje, o quarto dia, tem o tema Se é ruim, tem que arrancar. Você que tem o livro, estamos na página 31. Vamos fazer a nossa meditação, depois a nossa reflexão e oração final. Vamos à mensagem. Você já se perguntou o que de verdade atrai o mal e arruína a vida de uma pessoa? A resposta é simples. A raiz de toda danação é desprezar a Deus. O desprezo a Deus acontece quando alguém se nega a lhe prestar homenagem, a louvá-lo. É a recusa da criatura em agradecer ao Criador por tudo que dele recebeu. É fazer pouco caso. Faz pouco caso de Deus aquele que não procura amá-lo, nem demonstra o respeito que ele merece. São aqueles que não aceitam como Deus e viram as costas sem lhe dar a devida importância. Vai por esse caminho todo aquele que, sabendo que Deus existe, vive como se ele não existisse. A pobre criatura não percebe que, ao ignorar o seu Criador e Salvador, coloca-se à beira do abismo e fica por um fio de cair na perdição irreversível. Por esse motivo, a palavra de Deus grita como uma mãe ao filho, para que não dê sequer mais um passo rumo ao tão grande perigo, e chama-o de volta. Volta, Israel, ao Senhor teu Deus, porque foi teu pecado que te fez cair. Reconhece que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos dele. Desprezar esse apelo é deixar-se acorrentar por Satanás e ser por ele arrastado para o fundo do abismo. Muitos estão prestes a despencar nessa vala, já que o seu coração endurecido os impede de ver o quanto estão estagnados em relação a quem é o Senhor. Consciente ou inconscientemente, tentam diminuir a Deus, rebaixá-lo ao próprio nível, tratá-lo como se fosse um simples homem, ou pior, transformá-lo em uma coisa ou teoria que possam dominar. Onde a verdade é odiada e Deus é colocado de lado, rapidamente aparece um ídolo que é posto no lugar dele. E todo ídolo exige sacrifícios humanos. Quem despreza o seu Criador, inevitavelmente vai construir para si um falso Deus. Vai prostrar-se diante do ídolo que fabricou conforme os seus caprichos e vai adorá-lo. Uma coisa fabricada para satisfazer suas vontades e realizar suas extravagâncias, mas que não tem nenhum poder para ajudá-lo em suas necessidades e salvá-lo. Esse ídolo certamente não é pai zeloso, não ama, não corrige e não freia em suas maldades. Por isso, abandonado à própria sorte, o pecador rebelde vai ajuntando erro sobre erro, até que um dia se arrebentam as comportas da perdição, e uma torrente de pecado o arrasta à destruição, no momento em que ele menos esperar. O maior castigo do pecador é quando Deus não interfere para castigar o seu pecado, pois a consequência é que o próprio pecado que ele comete volta para fazê-lo pagar. Vem feroz contra ele, volta multiplicado, transborda até sufocar e matar a sua alma. Assim chegaram a compreender que cada um é punido por aquelas mesmas coisas com as quais peca. Digo aqui com minhas palavras, como São Bernardo descrevia, já que por uma terrível determinação de Deus, a impunidade acompanha as primeiras culpas, acontece que o prazer pecaminoso, que foi uma vez experimentado, volta a se repetir e, cometido novamente, engana a pessoa e a enche de confusão. Atiçam-se nela os desejos sensuais, o bom senso fica atordoado. A partir de então, como se não fizesse a mínima diferença, ela só faz o que lhe agrada, em vez daquilo que é certo. Neste ponto, nada mais freia suas inclinações ou a impede de usar seus membros, cabeça, mãos, pés, boca, para maquinar seus crimes, cometer pecado e ir atrás do que é proibido. Ao contrário, tudo que lhe vem à cabeça ou que se apresenta como oportunidade para pecar, ela o trama, agarra e se põe a executar maliciosamente. Em outras palavras, Deus deixa o homem fazer o que quer, deixa que ele beba do próprio veneno, deixa que encare as consequências de suas decisões, para que, atormentado nos sofrimentos que ele mesmo provocou, tenha chances de voltar atrás e mudar de vida, a fim de que, sofrendo agora o fogo das aflições, não tenha que sofrer o fogo eterno no futuro. Onde fica a vontade de Deus em tudo isso? Afinal de contas, o que Deus quer destruir em você o pecado que você mesmo fez
e pôr a salvo em você a sua alma, que foi Ele quem fez. O pecado condena a pessoa no exato momento em que ela decide cometê-lo. Ainda que alguma coisa venha impedi-la de executar sua má intenção, o fato dela ter escolhido o pecado basta para torná-la cativa. Portanto, ou você destrói o pecado que está em você, ou ele vai destruir a sua vida, e você precisa fazer isso prontamente. Vamos para a nossa reflexão. A frase "se é ruim ter que arrancar" ganha uma profundidade espiritual de autotransformação e renúncia. Ela reflete o chamado bíblico para não tolerar o que nos afasta de Deus. Vamos entender a diferença entre arrancar o mal e ter paciência com processos de mudança. Essa é uma linha tênue onde a sabedoria cristã se diferencia do simples impulso. A diferença entre arrancar e esperar não está na tolerância ao mal, mas na natureza do que está sendo tratado, o pecado ou a pessoa. Vamos discernir cada momento. Primeiro, quando arrancar o mal? Existem coisas que não exigem paciência, mas decisão. Jesus ensina a cortar a mão ou arrancar o olho se eles causarem queda. Isso se refere àquilo que apodrece sua comunhão com Deus agora. Se você tem uma amizade que só te leva para o vício, ou um hábito que rouba sua integridade, a ordem bíblica é o afastamento imediato, não uma melhora gradual. O segundo ponto é o processo de crescimento. A maturidade espiritual é descrita como um fruto, e frutos não brotam do dia para a noite. Jesus disse para não arrancar o joio cedo demais, para não ferir o trigo. Às vezes, o que parece ruim em nós ou nos outros é apenas uma fase de amadurecimento ou uma fraqueza que Deus está usando para gerar humildade. Enquanto o pecado deve ser abandonado, a limitação humana deve ser tratada. Deus é o agricultor que poda com carinho, não um carrasco que corta tudo ao primeiro sinal de falha. Vamos fazer a nossa oração final, pedindo que nosso Senhor nos ajude nesse processo de crescimento, que possamos ser radicais, que possamos sim combater os nossos pecados. Estamos no tempo favorável, combatendo a cada dia, renunciando ao mal e adquirindo virtude. Que o Espírito Santo nos fortaleça, nos encoraje e nos ajude nesse processo. Oremos. Quem porá uma guarda à minha boca e um selo inviolável nos meus lábios, para que eu não caia por sua causa e para que minha língua não me perca? Senhor, meu Pai soberano de minha vida, não me abandoneis ao conselho de meus lábios e não permitais que eles me façam sucumbir. Quem fará sentir o chicote em meus pensamentos e em meu coração a doutrina da sabedoria, para eu não ser poupado nos pecados por ignorância, a fim de que esses erros não apareçam? Para que não aumentem as minhas omissões e não se multipliquem as minhas ignorâncias, e eu não caia diante de meus adversários, e não escarneça de mim o meu inimigo? Senhor, meu Pai e Deus de minha vida, não me abandoneis às suas sugestões. Não me deis olhos altivos e preservai-me da cobiça. Afastai de mim a intemperança, que a paixão da volúpia não se apodere de mim, e não me entregueis a uma alma sem pejo e sem pudor. Rezemos um Pai Nosso para que nosso Senhor nos ajude a perseverar em nossa caminhada e nos nossos propósitos quaresmais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nos encontramos agora na segunda-feira para darmos continuidade à nossa caminhada quaresmal. Que Deus te abençoe e que Nossa Senhora rogue por cada um de nós. Fica com Jesus.